a nossa saudação com a paz do Senhor, ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, aos nossos companheiros ministeriais e também a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos entrar na parte 11 do discipulado, módulo A Excelência da Palavra. O versículo-chave tem sido Salmo 119, 105, que você já conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós encerramos a parte 10 falando sobre o reino dos céus, que ele é daqueles que mesmo tendo caído, não ficaram caídos. Acreditaram em Jesus e se levantaram e continuaram caminhando até o dia da volta de Cristo. Falamos também na parte 10, no fechamento já da parte 10, que a expressão de Paulo, interessante, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em você, certamente vai terminá-la até o dia da volta de Cristo. Por que só na volta de Cristo? Porque, amado, desde que o pecado entrou nesse mundo, o ser humano, eu, você, adquirimos natureza pecaminosa. Quando nós nascemos, já chegamos a este mundo trazendo essa natureza pecaminosa. E agora você pode me perguntar, mas, pastor, o que é a natureza pecaminosa? É aquela inclinação para o mal. Estamos em Cristo, mas essa natureza pecaminosa nos leva para longe de Cristo. Então, quando deixamos o território da vida, entramos no território da morte. Quando deixamos o território da verdade, porque Cristo é a verdade, entramos no território da mentira. Quando deixamos o caminho, porque Cristo é o caminho, entramos no terreno da perdição, onde o caminho é largo, espaçoso e pode tudo, e ali é o caminho da perdição. E por que eu tenho que ir? Me machuco, sofro derrota, choro, percebo que sem Cristo eu não sou nada. E aí eu pego e volto para Jesus. E já deveria ter aprendido a lição de que não devo me afastar. Mas no dia seguinte já estou indo de novo para lá. Mas por que esta natureza pecaminosa que está dentro de nós? Paulo já lá em Romanos 7, ele fala assim, o pecado que habita em mim, o pecado que mora em mim. E essa natureza pecaminosa, ela vai nos acompanhar. Estamos convertidos, sim, já nos convertemos, mas ela continua em nós e vai estar dentro de nós até o dia que Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, Paulo diz, este mortal será revestido de imortalidade, este corruptível será revestido de incorruptibilidade ou de não corrupção. Mas até aquele dia, essa tendência nos fará afastar de Deus e nos fará cair. Por isso Paulo diz, eu estou certo, muito certo, de que aquele que começou a boa obra hoje em você vai terminá-la, mas vai terminá-la até o dia que Cristo voltar. Até aquele dia, então, amado, a vida cristã é uma caminhada. E toda caminhada envolve dor, envolve cansaço, envolve desânimo, envolve sangue. Mas, escute só, Jesus vai terminar a obra em você. Pode ter certeza disso. E eu entrarei, como a gente está falando da poderosa palavra do Senhor, da excelência da palavra, eu preciso entrar numa palavra que Jesus diz, quando ele diz, entregue a sua vida para mim, ao seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Em Mateus 11, olha só, eu vou ler só o versículo 28.
27. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por que vinde a mim? Porque você foi embora. Porque você está longe. Porque eu estou longe. O ser humano está longe. Amados, a Bíblia, ela é um permanente convite, um permanente apelo. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia, ela é um chamado, um apelo. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E a Bíblia nos relata uma história de Deus correndo atrás do ser humano. E o ser humano fugindo, se escondendo de Deus. Isso você encontra nas primeiras páginas da Bíblia, quando Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam atrás de uma árvore. E Deus chega chamando: vinde a mim. Adão, onde está você? A Bíblia começa com o convite: Adão, onde você está? E a Bíblia termina com o convite. Lá no último capítulo de Apocalipse, nos versículos 16 e 17, diz que o Espírito e a igreja dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha e beba. Convite. A Bíblia começa e termina com convite. No último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, também tem convite. Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós. No primeiro livro do Novo Testamento, foi o que nós lemos. Vinde a mim, Mateus 11, 27. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia é um permanente convite. Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando. E o ser humano fugindo, fugindo, fugindo. Olha, a minha pergunta é: por que Deus nos chama tanto? Por que Deus nos chama tanto? Deus te chama porque você é o mais precioso que existe no mundo para Ele. Você é a mais preciosa. Mas se você está com o coração sangrando, casamento com dificuldades, desempregado, lar em desarmonia, filho nas drogas, irmãos nas drogas, neto nas drogas, pessoas na família com enfermidade, ou você mesma enferma, chega à noite e não consegue dormir, machucada pelos próprios erros, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está chorando por dentro, esperando que Deus opere um milagre em você. E aí chega o convite: filho, filha, se você me der a oportunidade, eu sou capaz de fazer o que você sequer imagina. Você está lutando sozinha, escondida atrás da árvore, porque o ser humano hoje continua levantando árvores. Pessoas que trabalham fora, principalmente, têm pressa, não tem tempo para nada, constrói a árvore de não tem tempo para nada. Trabalha, 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 corre, 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 corre e não tem tempo para nada. Vive patinando. Está tudo igual, cada vez pior. Não tem tempo para Deus. Deus é um detalhe. Quando deveria ser a pedra angular. Deus deveria ser a coluna principal da sua vida. Pessoas trabalham, constroem grandes patrimônios, mas não conseguem ser felizes. Lá dentro da alma tem um vazio profundo, e este vazio aumenta na hora de dormir. E Jesus, ele está dizendo assim: vinde a mim, na tristeza da noite. Jesus diz: vem para mim, vem para mim, vem para mim. Tua dor eu posso aliviar. Ouve a minha voz, Jesus diz: vem para mim, vem para mim, vem para mim, na angústia da alma ou na sombra da morte. Vem para mim, vem para mim, vem para mim.
Só existe paz completa em mim, Jesus diz para você. Vem para mim. Por hoje ficaremos aqui. E na parte 12 iniciaremos neste fechamento. Espero que você tenha ficado com um gostinho de quero mais. E até a próxima semana. Querendo Deus. Com carinho.